Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tá olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo aí que venceu fora de casa, um jogo complicado contra o Táchira. O Flamengo foi bem superior, conseguiu dominar do início até o final. Poucas chances dos donos da casa. Teve até um lance no final ali que o Flamengo toma aquele gol, meus amigos. A torcida ia chiar porque não fez uma grande partida, não encantou, né, como se esperava. Mas isso fica até compreensível devido aos desfalques que o Flamengo teve. Não jogou Arrascaeta, Gerson, Wesley, são jogadores importantes, né? O Pedro deve voltar já no próximo mês, talvez no final desse mês também. Então tem muitas novidades para os próximos jogos do Flamengo, porém na Liberta é sempre complicado, não foi um jogo fácil. 1-0, gol do Juninho, marcou para o Flamengo, entrou e no minuto seguinte já estufou as redes e a imprensa paulista elogiou ali a grande vitória do Flamengo, que nem um brasileiro sobrou nessas competições sul-americanas, né? Na Sula e também na Liberta. Todos passaram ali por um pouco de dificuldades. Com o Flamengo não foi diferente, porém, no geral, dominou do início até o final. 1-0, gol do Juninho. Que eu diga, o Flamengo estava muito desfalcado, viajou bastante para chegar na Venezuela e enfrentar o Deportivo Táchira. E Juninho resolveu a parada, 1-0, placar magro, mas 3 pontos importantes para a sequência. Raça, amor e paixão. Com muitos desfalques, o Flamengo sofreu bastante para criar as jogadas durante a partida contra o Deportivo Táchira na Venezuela. Acho que o jogo foi um jogo muito difícil porque, primeiro, o Deportivo veio como uma linha de 5, baixava um bloco em 5-4-1 e tivemos muita dificuldade de entrar. Luiz Araújo quem teve as melhores chances do rubro-negro no primeiro tempo. A primeira, aos 10 minutos, mas a bola saiu para fora. Depois, aos 26, ele chutou em cima do goleiro. Aos 35, Pulgar cobrou falta, mas não assustou a defesa adversária. Já na parte complementar do duelo, o técnico Felipe Luiz promoveu mudanças na equipe, com as entradas de Juninho, Alan e Alexandro. O Flamengo melhorou no jogo e precisou de apenas 2 minutos para abrir o placar. Após um cruzamento do Cebolinha, Bruno Henrique tocou de cabeça na segunda trave e Juninho de peito fez o gol da vitória do Flamengo. Nos acréscimos, o time da casa chegou com Bausa e Maidana, mas não conseguiu empatar. Claro que eu vou tranquilo com uma grande vitória. Vitória muito difícil, muito difícil. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço, não foi o nosso melhor jogo. A gente não estava refinado, mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. Não sempre a gente vai jogar bem e não sempre a gente vai ser dominador absoluto do encontro. Agora o Flamengo volta a campo no próximo domingo contra o Vitória, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. Na teoria, um adversário fraco, mas é estreia de Libertadores, jogo fora de casa. O Flamengo tem peças importantes fora de combate, Cicinho, e ganhou. Ganhou de 1-0. É que todo mundo espera desse Flamengo show, espetáculo. Não vai acontecer. O Felipe Luiz disse, é melhor ganhar do que jogar bonito. Exatamente, Renata. E Libertadores, para quem já jogou e para quem acompanha, é dessa maneira. Por mais que o seu time tenha qualidade, fora de casa, você tem que se adaptar às dificuldades, né? Você pega um time que é muito, mas muito inferior e que provavelmente não deve nem ganhar pontos nesse grupo, né? O Deportivo Táchira. Dentro de casa, você já consegue implementar o seu padrão de jogo, você consegue jogar um futebol mais bonito, mas fora de casa é isso daí, é 1-0 e às vezes sofrer no final do jogo, mas o que vale mesmo são os 3 pontos que o Flamengo conseguiu. E ele mudou a escalação em relação ao jogo do Inter no Brasileiro. O Ayrton Lucas foi titular, o Alexandre só entrou depois, o Juninho, que fez o gol, também foi uma opção para o segundo tempo. O Felipe Luiz está mexendo mesmo com desfalques na equipe, hein, Edu? E ganhou. Lógico, a gente está falando de um Flamengo que o elenco sai um, entra outro e mantém a qualidade. De repente, não está num dia bom para jogar bem.
Igual o Flamengo não jogou bem, mas ganhou, venceu. E também a gente também tem que ver a logística que o Flamengo enfrentou, né? Para você chegar na Venezuela, a dificuldade que foi, né? Então, acho que isso é um somatório. E você jogar fora de casa, o primeiro jogo, vencer, é isso que é primordial para que você, dentro de casa, com certeza o Flamengo vai golear esse time, né? O Deportivo Táchira não é tão assim, eu acho que vai brigar ali pela segunda colocação, mas venceu, importante é esse aí na estreia da Libertadores. É um grupo que tem a LDU também, Ronaldo, que é outra equipe já que conhece bem a Libertadores. Mas o Flamengo é um time que está se preparando para tudo. O Flamengo quer beliscar a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, está olhando a Libertadores, sabe que tem condições, sabe que tem elenco, mas nem sempre vai ser aquele time que vai encantar. E a gente tem que aprender isso também. Aprender isso também, mas agora, e ontem eu consegui ver, porque ontem o Felipe Luiz, ele não deu coletiva ontem. Ele deu aula. Ele deu aula de humildade, de reconhecimento da equipe, chamou toda a responsabilidade para ele, colocou quem de direito para jogar, se surpreendeu com o time adversário, falando, opa, enfrentei uma linha aqui de 5 no meio de campo. Quer dizer, ontem ele deu uma aula, por isso que todo mundo está colocando aí como um grande nome para a seleção brasileira. Agora, o que o Flamengo tem levado a sério todas as competições e todos os jogadores, o que o Felipe Luiz tem feito de diferente, tem que abrir os olhos mesmo com esse time do Flamengo, porque vai longe com muita garra e com jogadores que muita gente não esperava, um entrosamento até com um time misto praticamente, ele colocou a mão dele e mostrou que ele é um grande treinador e um grande estudioso também, o Felipe Luiz. Tá aqui o grupo C, que é o grupo do Flamengo da Libertadores, que tem ainda o Central Córdoba e a LDU que empataram nessa primeira rodada e o Deportivo Táchira, lanterna, perdendo para o Flamengo. Mengão lidera e era o que se imaginava, que mesmo longe de casa poderia começar com 3 pontos já na conta. É um time que vai incomodar nessa Libertadores. Agora... É verdade, ó. Isso é algo maravilhoso pro Flamengo, né? Foi vencer fora de casa, jogo complicado. Libertadores é isso, como falou o Cicinho e falou muito bem, é sempre difícil, né? Então você conseguir voltar com uma pontuação, às vezes até empatar fora de casa, dependendo do jogo, é algo bom. Vencer fora de casa adversários mais fracos é o ideal, que aí você já fica mais tranquilo para jogar o segundo jogo em casa, né? Lembrando que são 3 jogos fora e 3 jogos nos seus domínios. O Táchira perde pro Flamengo, também terão no Flamengo e Táchira, né? Em breve na outra mão, na segunda mão, digamos. E o lado bom também foi que o Flamengo venceu e o Córdoba e a LDU empataram. Teoricamente, a LDU é o adversário mais difícil, é claro, não é aquela LDU dos 2010, 2011, né? Ali naquela faixa ali de ano onde era um time que assustava bastante. Hoje em dia é um time bem mais fraco, porém é um time sempre muito chato e ficou bem legal essa classificação. O Flamengo vai forte, certamente é o grande favorito para classificar em primeiro e ali a disputa deve ficar entre os outros 3 times para ver quem passa na segunda colocação, consegue abrir 2 pontos ali já do segundo e do terceiro colocado, o que é algo maravilhoso para a equipe rubro-negra. Lembrando, né, que poucos brasileiros venceram, a Flamengo venceu, Palmeiras venceu, São Paulo, não lembro se é Sul-Americano ou Libertadores, venceu também, porque todo mundo jogou meio que junto, né? Mas nas competições de Sul-Americana e de Liberta, vários brasileiros passaram muito sufoco. O Grêmio venceu lá acho que é o Luquenho, é um time bem pequeno lá, venceu por 2-1 chorado, sabe? O Vasco tava ganhando do Melgar fora de casa por 3-1, tomou empate na Sul-Americana, o Corinthians perdeu em casa na Sul-Americana, então os brasileiros passaram muitos sufocos e o Flamengo, passaram muito sufoco na verdade, e o Flamengo conseguiu ali garantir 3 pontos, o que é mais importante, olhar para a classificação e ver que o Mengão tem primeiro, larga com 3 pontos na conta. Eu quero saber o que vocês pensam, vocês concordam ou discordam da minha análise, enfim, da análise do Cicinho, do Dracena, do Ronaldo e da Renata? Opine aqui nos comentários, daqui a pouco voltaremos com muito mais informações, até logo mais, valeu!